Canal Palavras de Bênção, trazendo até você a palavra de Deus ao seu coração. Nesta mensagem que eu estarei gravando e compartilhando com você, eu vou estar no início dela deixando um recado e eu espero que você compreenda esse recado que estará no vídeo desta mensagem. Por que eu farei isso? Devido ao assunto que nós vamos tratar nesta mensagem. Por que não devemos comemorar o Halloween? A Bíblia, em 2 textos, vai nos dizer o seguinte: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que transforma trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o adoce em amargo. Isaías 5, versículo 21. O segundo texto diz assim: quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros que sussurram e murmuram, respondei: por acaso um povo não consultará seu Deus? Em favor dos vivos se buscarão os mortos? Isaías 9, 19. Por que não devemos comemorar o Halloween? Por isso eu vou deixar um recado no início dessa mensagem para que não haja polêmicas, discussões a respeito do que vamos tratar aqui. Eu vou deixar também um link do pastor Augusto Nicodemos, que você pode acessar este link e assistir um vídeo gravado por ele que diz: o cristão deve deixar seu filho celebrar o Halloween? A comemoração do Halloween teve início na Irlanda há mais de 3.000 anos, no chamado Samhain, Festival da Colheita dos Celtas. Os druidas, que eram magos celtas, acreditavam que nessa noite a janela que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos desaparecia, e as almas dos mortos regressavam numa visita aos lares terrenos. Para manter esse espírito contente e afastar os maus espíritos dos seus lares, os celtas deixavam comida e doce na parte de fora da sua casa e realizavam rituais com sacrifício humanos. A sua origem macabra se dá nos tempos dos adoradores de Baal no Velho Testamento, ou seja, na Bíblia, até o dia de hoje. Atualmente, o diabo tem cegado muitos evangélicos, muitas pessoas, mostrando essa data como um dia divertido e sem maldade, onde as crianças se vestem com fantasia para pedirem doce na casa. Essa não é a vontade de Deus na vida das pessoas. Veja o que a Bíblia diz. Lembre-se que nessa mensagem eu vou citar sempre a Bíblia, não a minha opinião. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Isso está registrado em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Versículo 11, aliás. Efésios 5, versículo 11. Em nossos dias, tanto no calendário pagão como neopagão, como na bruxaria, no satanismo, adeptos da Igreja Mundial de Satanás, o Halloween é a data mais importante do ano. Rituais para invocação de espíritos, comunicação com os mortos, adivinhação e até mesmo a adoração e a evocação do próprio Satanás são realizadas de maneira pródiga neste dia. Se apoiamos ou ignoramos que o diabo lança no mundo através do Halloween, nunca teremos vitória em Cristo. Olha o que a Bíblia vai dizer: estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge,
procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentam o diabo. Vocês sabem que o mundo inteiro e os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. E aqui eu quero trazer algumas consequências sobre o Halloween. Aqueles que trouxeram para o Brasil essa festa folclórica norte-americana, que incentiva o comércio, visando tirar proveitos, e tantas outras coisas, as desculpas que as escolas de inglês trouxeram para o Brasil, que era só para mostrar a cultura americana, mas olha as consequências. Todos os valores enaltecidos na festa do Halloween são contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Veja bem, o Halloween enaltece a morte. Olha o que a Bíblia fala. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios capítulo 8, 36. O Halloween fala da bruxaria e feitiçaria. A Bíblia vai dizer: não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria. Deuteronômio 18, 10. O Halloween trata da comunicação com os mortos. A Bíblia vai dizer: não permita que se ache alguém entre vocês que faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Deuteronômio 18, de 11 a 12. O Halloween trata do ocultismo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-los é torpe. Efésios 5, 11 a 12. Ou seja, a Bíblia está falando totalmente ao contrário dos ensinos do Halloween. Embora muitos participem dessa comemoração de maneira inocente, lúdica, sem o objetivo de adorar Satanás, mas indiretamente estão fazendo isso. Olha o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Ainda Jesus vai dizer: quem não é por mim é contra mim. Mateus 12, 30. Ou seja, palavras de Jesus registradas na Bíblia. Outra coisa, a popularização de figuras como bruxas, feiticeiras, duende, caveira, espíritos malignos presentes no Halloween faz com que, a médio e longo prazo, crianças e adultos não só aceitem tais figuras em valores, mas as amem. É uma espécie de condicionamento através do qual as pessoas passam a amar, admirar os valores satânicos, tão abomináveis e condenados por Deus. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e a luz treva, fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, 20. Então, até aqui, o Halloween, diante da Bíblia, só traz coisas negativas. O perigo das trevas. Em busca de novos abismos, os homens resolvem prestar uma homenagem a um Deus chamado Diabo. Então, pensaram em fazer uma festa num determinado dia do ano, uma festa em que tudo que se identificasse com homenageado, a indumentária, o ambiente escuro, os participantes, as alegorias. Daí surgiu o Dia das Bruxas, na versão brasileira do Halloween,
comemorada agora dia 31. Como sabemos que a bruxa ou bruxo é aquele que faz bruxaria. E bruxaria é sinônimo de feitiçaria, magia negra, curandeirismo, ocultismo, adivinhação, astrologia e demais atividades ligadas ao poder das trevas. Olha o que a Bíblia vai dizer mais. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Percebem? Eu estou falando da Bíblia, o que a Bíblia ensina. Não estou aqui, como disse no início da minha palavra, condenando quem pratica, quem se festeja, ou seja, não tenho nada contra essas pessoas, mas é meu dever, é o meu papel como pastor, através da Bíblia, à luz da Bíblia, alertá-los. Ao invés de viver nas trevas, como o Halloween propaga, vamos viver na luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Jesus é a luz que liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só, não vos volteis para médios nem para feiticeiros, ou seja, bruxos, a fim de vos contaminares com ele. Levítico 19:31. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ou seja, Jesus está dando a resposta. Venha a Ele, busque a Ele, festeje a Ele, comemore a Ele, viva na luz. Porque Ele vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Apocalipse 3:20. Ou seja, Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Ele vai dizer mais: para pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. E ele vai dizer mais: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Por que não devemos comemorar o Halloween? Está aí as respostas da Bíblia. Qual a motivação para nós brasileiros comemorarmos o Halloween? Uma festa americana, uma cultura americana que se entrou no nosso país. Lembrando que ele foi introduzido aqui pelas escolas de inglês com o pretexto de que conhecêssemos a cultura americana. Então a pergunta que eu faço é: a quem interessa que nossos filhos se vistam de sanguinárias criaturas macabras, vampiros, demônios, bruxas ou criaturas aberrantes? Qual a utilidade, crescimento ou aprendizado que nossas escolas promovam ao iniciarem nossos filhos nos temas de magia e ocultismo? São perguntas que eu quero deixar para você que assistirá essa mensagem. Faça isso com bastante critério, sem jogar pedra nesse que vos fala. Eu não quero aqui condenar a prática de ninguém, mas eu quero ensinar a palavra de Deus. Diante do ensino da morte, do susto, do pesadelo, a Bíblia vai dizer isso: não procureis os que consultam os mortos, nem as feiticeiras, nem os consulteis, para não seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Deuteronômio 18, de 9 a 14, Deus vai falar para o povo de Israel que quando entrar na terra que ele havia prometido, eles não deveriam se misturar com aquele povo. Ele diz que deveria examinar tudo. Diante de tudo isso, fica a pergunta para que você possa refletir. Qual o sentido dessas coisas? O que a festa tem a ver com o Brasil? Quem é homenageado?
Quais os objetivos? Você precisa refletir e saber se vale a pena participar dessas festas e ainda incentivar seus filhos nessas festas. Por que não copiamos dos Estados Unidos uma outra tradição saudável e proveitosa que é o Dia de Ação de Graças? Última quinta-feira de novembro, quando as famílias americanas agradecem a Deus em celebrações fraternais. Olha que data legal! Já que é para copiar o que vem de lá, vamos copiar isso. A última quinta-feira de novembro, os americanos comemoram a tradição da ação de graças, um dia de agradecer a Deus. Vamos copiar isso. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável do Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. Portanto, por que não comemorar o Halloween? Eu não coloquei aqui nenhuma posição minha. Jamais eu faria isso. Eu coloquei a posição da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu vou deixar também, junto com essa mensagem, uma música, um vídeo que você possa refletir sobre isso. E eu tenho certeza que se você fazer isso em espírito e em verdade, fazer isso à luz da Bíblia, como eu lhe mostrei, você vai repensar sobre essa questão. E muito obrigado por estar comigo nesse canal e que Deus te abençoe e que a luz de Jesus Cristo possa iluminar a sua vida. Desses esqueletos. Tem gente que acha tudo divertido, comemorar a morte como algo bonito. Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar por que não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia não ensina que os mortos ficam andando por aí. Ela diz que eu sou filho da luz, então do que é do mal e da morte eu me afasto bem longe. Quero só o que é de Jesus. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas o coloriu com seu amor perfeito. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas o coloriu com seu amor perfeito. Olha essa brincadeira imatura. Se não tem doces, tem as travessuras. Tem gente que acha tudo divertido, pensar que essa maldade é algo bonito. Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar por que não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia sempre diz pra espalhar somente o amor por aí. Ela diz que eu sou filho da luz, então do que é do mal e da morte eu me afasto bem longe. Quero só o que é de Jesus. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas o coloriu com seu amor perfeito. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas o coloriu com seu amor perfeito. Travessuras? Tô fora! Fazer o bem que é legal. Imagina
É mais uma questão difícil, não é? Mas perguntar não ofende. Eu creio que a palavra de Deus ensina que os cristãos, eles podem fazer todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: todas as coisas são lícitas. Mas em seguida ele acrescenta: mas nem todas convêm. Existe a questão da conveniência. Então, o fato ou a celebração ou a participação de crianças numa festa de Halloween, que é uma festa dedicada à bruxaria, Dia das Bruxas, tem o inconveniente de associar ou de dar a impressão de que, para o cristão, bruxaria, prática oculta, é alguma coisa simplesmente cultural e que não tem nenhum problema nós consumirmos ou mesmo participarmos. Esse é o argumento que às vezes é usado e eu posso compreender. Faz parte da cultura. E ao participar desse evento, eu não estou praticando bruxaria, eu não acredito em bruxa, eu não acredito em feitiçaria. Eu sei que essa é a posição da maior parte dos cristãos. Mas existe a questão da conveniência e do testemunho. Nós precisamos ter cuidado ao nos aproximarmos da cultura, porque a cultura contém elementos contrários à palavra de Deus. E não é o fato de ser uma expressão cultural de que vai eliminar essa contaminação pecaminosa de elementos que estão presentes na nossa sociedade. Então, a rigor, eu diria que os pais que têm filhos em escola que celebram Halloween, o Dia das Bruxas e tudo mais, eles poderiam conversar com a diretoria da escola, explicar que eles têm convicções cristãs e que, da perspectiva do cristianismo, essas coisas estão, de alguma forma, ou remetem, ou lembram, ou estão associadas à questão da bruxaria. Não que eles vão praticar qualquer ritual satânico ou oculto ali durante aquela festa, mas a associação não é conveniente para os cristãos. Essa seria a orientação que eu daria para os pais que estão aflitos com isso.